Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Dr. Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Continuando, né, falando das leis, porque agora tudo muda, né? De uma hora para outra tá mudando. Vamos relembrar que a semana passada nós falávamos, né, sobre o empregador, que ele tem a possibilidade de estar mandando embora aí por justa causa o empregado que não se nega a tomar a vacina do Covid, né, doutor? É verdade, nós estávamos Lembrando, falando sobre isso e foi um assunto recente e diante desses casos que aportam na justiça, há todo um movimento do Estado, né? Há todo um movimento do Estado em decidir a vida do cidadão, em decidir a vida das empresas, em tentar regulamentar essas situações, né? Mas me parece que tem uma portaria aí, né, que proíbe o empregador estar demitindo o empregado. Fala um pouco pra gente, como que tá essa situação? Realmente foi editado pelo governo, o Ministério do Trabalho, a portaria 620 de 2021. Essa portaria, dentre outras situações, estabelece que fica proibido a discriminação pelo empregador de empregados que eventualmente não querem se imunizar, estabelecendo que esses empregadores não podem realizar a dispensa desses empregados por justa causa. Mas diferentemente do que nós falamos na semana entrevista passada anterior. Mas e aí, como que tá isso? Já foi aprovado? Tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita? Como que tá? A portaria é muito recente. A portaria ela veio muito provavelmente, por conta das decisões proferidas pelo Judiciário, a fim de tentar regulamentar e tentar pacificar essas decisões. Porém, um partido político já entrou com uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, que é uma ADPF, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, tentando anular essa portaria, por entender que essa portaria é inócua, quer dizer, para que ainda seja estabelecido o poder do empregador dispensar aquele indivíduo único que não quer se imunizar no ambiente do trabalho. Mas ainda tem juiz que aceita, juiz que não aceita, como que tá? Eu, diante das minhas experiências profissionais na lide trabalhista, eu só vi decisões, até o momento, de juízes chancelando a dispensa por justa causa desses empregados que reiteradamente não se corrigem e continuam a trabalhar sem a imunização, através da vacina. Eu tenho visto isso, mas provavelmente deve ter decisões em sentido contrário, mas elas são mínimas, né? A grande maioria é chancelar as decisões que permite sim ao empregador dispensar esse empregado que não quer se imunizar por justa causa. Isso foi para o Supremo e a palavra final é do Supremo. O Supremo vai decidir sobre isso. E é por esses dias que eles vão colocar em pauta esse julgamento. Ainda não há nenhum tipo de decisão. Então ainda, né, nós falávamos a semana passada que o empregador podia estar, né, dispensando o empregado, aí veio essa portaria do governo. Veio essa portaria 620 de 2021 que proíbe o empregador de dispensar por justa causa este empregado. Agora, a portaria ela é uma norma, mas ela não é uma lei. A lei que rege as relações trabalhistas é a CLT, certo?
Então, essa portaria, ela não se sobrepõe à CLT. Então, muito provavelmente, os juízes vão seguir a CLT, não a portaria. Isso é um entendimento meu, que eu acredito que vai ser aplicado pelos juízes, enquanto o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião das nossas leis, ele não se posicionar quanto a isso. Então, o que nos resta é aguardar. Aguardar, mas o que eu... No momento... momento ainda, a Justiça do Trabalho vem chancelando e entendendo não ser abusiva a dispensa do empregado que não quer se imunizar. Apesar de orientado, ele insiste em não se imunizar e colocar em risco a saúde dos seus colegas de trabalho. A portaria editada pelo Ministério do Trabalho, ela tem por base a Constituição, que a Constituição não permite nenhum tipo de discriminação. Então, muitos governos, muitos governantes entendem ser abusivo, né? Você discriminar uma pessoa por conta dela não ter o passaporte da vacina, a carteirinha da vacina com as 2 doses. Mas a sociedade, a grande maioria da sociedade, ela não vê assim, né? Você, por exemplo, ao entrar num avião, que tem diversas pessoas lá, a grande maioria imunizada, vai um grupo sem estar imunizado, você se sentiria confortável? Não. Então, a grande maioria da sociedade não vai se sentir confortável tendo que trabalhar com aquele que não foi imunizado, que pode colocar em risco a sua vida e a vida dos seus familiares. E o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião das leis, ele também está atento ao desejo da sociedade. Ele vai equilibrar os direitos desses empregados com o direito da sociedade e do empregador. Eu acredito, Solange, que possivelmente essa portaria cai. Eu acredito que possivelmente essa portaria cai. Porque pela experiência do doutor, né, que trabalha com instrução trabalhista, estão ganhando a causa, né, até hoje com essa portaria. Mas nós vamos ter que esperar, né, doutor? Vamos ter que esperar. Esse assunto nós vamos continuar ainda. Eu acredito que nós voltemos aqui numa próxima entrevista para falar sobre a decisão do Supremo. Qual foi, em que sentido foi, quais são as características dessas decisões, né? Então fica a dica aí, né? Fica a dica. Por enquanto, gente, que nem o doutor Paulo disse, né? Está ganhando o empregador, né? Mas vamos aguardar. Doutor, a próxima vez nós vamos continuar nesse tema aí, hein? Tá bom, combinado. Tá bom? Tá? Obrigado. Então essa foi a nossa dica com o Dr. Paulo de Instruções Trabalhistas. Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.